Olá, amigos. O nosso tema de hoje é A Língua Também é Fogo. É um texto extraído do livro Princípios e Virtudes. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, certamente tropeçará em outras coisas. Isso por conta de nossas imperfeições. Nós ainda temos grande dificuldade de controlar esse pequeno órgão, dentro da boca. Isso tem causado uma série de situações de dificuldade para os seres humanos. Muitas desavenças, separações, inimizades decorrem exatamente desta dificuldade que nós temos de se autocontrolar, Isso certamente vem nos causando aí grandes problemas no nosso dia a dia. Alguns deles de difícil solução e outros que acabam se arrastando aí pela vida inteira. E quando nós tentamos consertar alguma situação de dificuldade onde a língua foi a responsável, nem sempre nós vamos encontrar êxito, Nem sempre nós vamos obter êxito nesta empreitada. Por isso que é muito importante a gente pensar bem antes de falar as coisas e quando falar com propriedade, sem o objetivo de utilizar mal das palavras para denegrir as pessoas, difamar, enfim. Temos que pensar bem de que forma que nós vamos utilizar das nossas palavras. A língua é um pequeno membro, mas pode causar grandes estragos na vida dos seres humanos. É um pequeno membro, mas a dificuldade que nós temos de controlá-la é gigantesco, porque normalmente nós ficamos no ímpeto de falar as coisas que a gente pensa e nem sempre as coisas que a gente pensa são corretas, porque os nossos pensamentos também não são corretos. Muitas vezes nós, através dos pensamentos desordenados, nós vamos se utilizando deste ímpeto de falar. Então a questão de nós ainda não dominarmos os nossos pensamentos é que faz com que a gente passe pela vida feito um cavalo selvagem, sem controle e sem direção. E dessa forma nós vamos exteriorizando a nossa forma de ser, ainda imperfeita. A fonte dos nossos desequilíbrios, geralmente, nós atribuímos às questões exteriores, mas, a bem da verdade, tudo o que nós exteriorizamos para o mundo de fora, a origem de tudo isso está em nós mesmos. Nós não podemos responsabilizar as pessoas pela forma que nós pensamos ou pela maneira equivocada com que nós agimos. Nós somos os responsáveis pela nossa própria conduta, de forma que quando a gente passa a responsabilizar as outras pessoas pela conduta que nós estamos tendo, significa dizer que nós não temos o controle da própria vida. E aí nós vamos tentando justificar as nossas ações desordenadas em função daquilo que as pessoas falam ou deixam de falar a nosso respeito. O homem comum ainda sofre pelos estragos que a língua mal comandada pode causar. Ele não consegue domar a língua porque seu coração está cheio de ressentimento e mágoa. Então, naturalmente, nós vamos expressar através da palavra, se utilizando da nossa língua, para colocar tudo aquilo que está nos incomodando internamente para fora. E esse descontrole é que faz com que
muitas vezes a gente cause problemas para nós mesmos no primeiro momento e também para as outras pessoas. Nós acabamos dificultando o nosso viver e comprometendo seriamente a vida das outras pessoas. Então, nós controlarmos a nossa língua é um trabalho extremamente difícil, às vezes é um trabalho para a vida, porque tem pessoas que ainda, infelizmente, elas se sentem felizes quando elas colocam os seus sentimentos inferiores para fora, e para isso elas precisam falar. Só que como elas não escolhem a maneira e nem o momento certo, correto de se expressar, elas não se preocupam com as coisas que eventualmente elas possam causar. E às vezes, por conta dessas ações não serem bem pensadas, elas depois têm que tentar consertar. E consertar é mais difícil. Eu costumo dizer que, já dei até esse exemplo aqui, é como se nós pegássemos um saco de pena, passarmos por uma avenida distribuindo essas penas pelas calçadas e depois nós voltarmos para recolher todas as penas que nós despejamos na rua. Certamente, quando nós voltarmos tentando recolher isso, esse saco vai estar vazio, porque despejar essas penas é muito fácil, mas recolhê-las é extremamente difícil. Então, o fato de nós termos essa necessidade de expressar os nossos sentimentos é porque, na maioria das vezes, nós estamos nos sentindo incomodados com aquilo que está dentro de nós. Quando nós estamos em paz, sabendo que nós temos a nossa consciência tranquila, estamos vivendo uma vida aí da forma mais equilibrada possível, procurando fazer para as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas nos fizessem, certamente nós teremos uma vida muito mais equilibrada. E aí, internamente falando, a gente vai estar alimentando a nossa consciência tranquila. Isso faz com que a gente seja pessoas menos falantes, porque nós estamos internamente em paz, em equilíbrio, em harmonia. Então nós não temos aquela necessidade de colocar para fora aquelas coisas que internamente nos incomodam. Então podem observar que as pessoas que costumam falar demais, elas vivem um mundo interior muito agitado e por isso sentem a necessidade de estar a todo momento desopilando aquilo que internamente as incomoda. Um grande bosque é incendiado por uma pequena chama. Assim é o nosso corpo, que pode sofrer por um órgão descontrolado ou mal dirigido. No caso, o coração e a língua, eles têm uma relação direta. É interessante, né, essa relação, porque os princípios da medicina chinesa reza o seguinte: nós temos 5 elementos, 5 órgãos, 5 emoções. Então, na ordem, funciona da seguinte maneira, de uma forma bem prática. O elemento terra, ele é comandado por baço pâncreas e estômago. Ele alimenta o elemento metal. O elemento metal tem como órgãos representantes o pulmão e o intestino grosso. Por outro lado, o elemento metal alimenta o elemento água, que tem como seus representantes os rins e a bexiga. Nessa sequência, o elemento água, ele vai alimentar o elemento madeira. Madeira tem como seus representantes o fígado e a vesícula biliar. O elemento madeira alimenta o elemento fogo, que tem como seus representantes o coração e o intestino delgado. Olha só que coisa interessante. Cada órgão do nosso corpo, ele tem uma saída de energia.
No caso aqui, como nós estamos falando da língua, ela é que representa o excesso de energia que a gente deposita no coração. Por isso se diz que aquilo que nós sentimos no coração é o que nós colocamos para fora, exteriorizando através da boca. Então, a nossa língua, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Olha só, se nós formos pegar aí, 5.000 anos atrás, como que os chineses naquela época já entendiam muito bem isso. E passado todo esse tempo, ainda a gente não consegue entender que se nós acalmarmos o nosso coração, a nossa língua também se acalmará. Se nós tranquilizarmos o nosso coração, a nossa língua também será tranquilizada. Então, o fato de nós buscarmos essa paz interior é que faz com que a gente se equilibre no momento em que nós vamos nos expressar. Um cavalo selvagem não aceita comando. Se você for tentar domá-lo, ele sairá se batendo por todo lado. Assim é o homem, que não possui autocontrole. A menor contrariedade, ele se utiliza da língua para estragar a própria vida. Claro, ele também pode causar grandes prejuízos aos seus semelhantes, usando da mentira, da calúnia, da difamação e até mesmo tentar atrair o maior número possível de pessoas parciais na tentativa de manter-se seguro diante a sua falsidade. Esse é um problema gravíssimo que praticamente todos nós estamos sujeitos. Nós, como disse, estamos sempre na necessidade de falarmos muito e aí, por vezes, nós escorregamos, em alguma palavra. E chega num determinado momento, a gente tenta consertar isso, mas nem tudo que a gente faz a gente consegue consertar. Nem todas as coisas negativas que nós causamos às outras pessoas, nós conseguimos efetivamente resolver, porque são questões que envolvem as outras pessoas e nós não sabemos como que as outras pessoas vão reagir às coisas que nós estamos fazendo de ruim para elas. Algumas pessoas, naturalmente, são mais complacentes, outras relevam muito mais, outras, ao contrário, já se ressentem muito mais. Então isso vai muito do nível de espiritualidade daquela pessoa a qual nós estamos causando ali alguma situação de dificuldade. Por isso é muito importante nós buscarmos primeiro nos compreendermos, porque aí a gente não vai precisar ficar buscando atalhos ou driblando situações que nós mesmos causamos quando não dominamos a nossa língua.